Olá, sociedade de consumo pop. Vamos falar de Indiana Jones. Ainda teremos Indiana Jones? Teremos um novo Indiana Jones? Harrison Ford ainda está no páreo, no alto dos seus quase 90 anos. Estalando chicote ainda. Estalando chicote e as costas ao mesmo tempo. Imagina. Bom, essa semana foi dominada pelo assunto Kathleen Kennedy, a maioral da Lucasfilm, presidente da Lucasfilm, que mandou e direcionou e orientou toda a produção de Star Wars, de Indiana Jones, de Willow, na Terra da Magia, dentro dos últimos anos, desde a compra da Disney, que agora abdicou. É uma palavra leve para foi demitido. Abdicou. E agora vai entrar um esquema meio DC Studios com dois co-CEOs para substituí-la. E na sua despedida, a Kathleen Kennedy falou um pouco sobre o futuro, sobre o que ela deixou, o legado e sobre o que vem por aí. E ela já adiantou que em matéria de Indiana Jones, vem mais por aí. Muito se falou de Star Wars, como é que vai ser Star Wars, quem vai ser a voz de Star Wars, mas pouco se falou de Indiana Jones. Eu quero fazer um vídeo aqui sobre isso, que eu achei preocupante / curioso o que ela disse. Ela disse que Indiana Jones vai voltar e que Harrison Ford ainda está bastante interessado no personagem. Que a relação do Harrison Ford com o Indiana Jones é completamente oposta à relação do Harrison Ford com o Han Solo, né? O Han Solo, o Harrison Ford odeia. O Indiana Jones ele adora. Talvez por ter Spielberg envolvido. É um personagem que ele gosta. Que ele tem afeto, que ele tem carinho, que ele respeita. E o Han Solo ele odeia. Tanto é que uma das condições dele voltar pro Despertar da Força, dizem, foi matar o Han Solo. E aí ele fez várias voltas como Indiana Jones. Fez uma volta lá na Caveira de Cristal, que foi bem sucedido. Ficou na lista dos 10 filmes mais assistidos do ano, acho que foi o segundo filme mais assistido do ano. Mas depois, anos depois, 20 anos depois, ele vem fazer o Chamado Destino, que esse sim foi um flop. Foi um super flop. O filme custou muita grana e perdeu muito dinheiro nas bilheterias. E não sei se é um filme que valorizou a marca Indiana Jones. Teve um game depois, que eu acho que até foi bem, e talvez tenha até se beneficiado da exposição de marketing que Indiana Jones teve pelo filme. Mas são coisas de bastidores. Eu quero dizer aqui, se ainda há espaço para o Indiana Jones, né? Um personagem que vai ter 100 anos. Um personagem que necessariamente é histórico. Não dá para você fazer com Indiana Jones o que é feito com o 007. Porque o 007, cada vez que tem um reboot com um novo ator, a marca histórica também se atualiza. A gente não teve ainda um James Bond, um 007 de época. Você já reparou que o 007 muda, o tempo muda também? Nos anos 60, dominado pelo Sean Connery, aí teve o Roger Moore, principalmente, e aí teve os anos 90, com Pierce Brosnan, e depois, nos anos 2000, finalmente, o Daniel Craig. Não citei outros James Bond aqui, mas vocês entenderam a história. E cada um se passa na sua época. Então, o James Bond dos anos 90, o episódio se passa nos anos 90. Nunca teve um James Bond de época. Eu até gostaria de ver que o próximo James Bond se passasse nos anos 60, fosse uma coisa mais clássica. Eu gostaria de ver isso. E o mesmo não pode acontecer com o Indiana Jones. O Indiana Jones envelhece junto com o tempo dele. O Indiana Jones tem uma história que se passa nos anos 30, que são os episódios 1, 2 e 3, né? O Indiana Jones 1, 2 e 3, sendo que o segundo é um prequel do primeiro. Depois, nos anos 50, na Guerra Fria, ficção científica, e aí depois, nos anos 60, na era espacial. Mas o Indiana Jones vai envelhecendo com o tempo. O Indiana Jones dos anos 70 vai ter seus 90 anos. E por aí vai. Então, fico pensando se Indiana Jones não consegue se atualizar com o tempo. E isso gera um distanciamento do universo da audiência. Não acho que seja um problema tão grande de contornar. Nós temos vários heróis que são da sua época e que funcionam. O caso de Harrison Ford é muito curioso, né? Porque, beleza, no Chamado Destino fizeram a captação de movimentos dele, rejuvenesceram digitalmente, ficou perfeito.
não me causa estranheza em hora nenhuma. Gostei da introdução, tem muita gente que acha que o filme deveria ser aquilo ali, mas o orçamento de hoje não comporta um filme inteiro com um personagem rejuvenescido digitalmente. É uma coisa que o Sylvester Stallone queria fazer há pouco tempo com o prequel do Rambo, e por isso que ele tá pistola de ter outro ator fazendo o Rambo e não ele. Ele queria que o filme fosse todo de rejuvenescimento digital, mas ainda não dá pra fazer isso dentro de um orçamento comercial competitivo. Mas pro futuro, quem sabe, até sem Harrison Ford. Se eles fazem toda a captura, se eles fazem todo o desenho dele, colocam um dublê, e aí cria-se assim o primeiro filme totalmente protagonizado por um ator rejuvenescido. E vira uma marca. Coisas que George Lucas sempre gostou de fazer. Marcas de efeitos especiais. Primeira vez que é feito isso. O primeiro coadjuvante totalmente digital, que interage com os personagens, foi feito pelo George Lucas no episódio 1, Jar Jar Binks, que tem essa marca. Ele seria, mais uma vez, né, uma obra, um personagem criado por George Lucas, mais uma vez criando uma nova tendência de mercado em efeitos especiais. Não acho que o Harrison Ford ainda dê conta de fazer um Indiana Jones mais velho ainda, porque um próximo filme, com todo o seu período de produção, seria feito com o Harrison Ford chegando aos 90 anos. A menos que seja uma coisa meio as aventuras do Indiana Jones. Com o Indiana Jones já centenário, aí você poderia ter uma introdução com um Indiana Jones centenário contando as suas histórias, passando a tocha, e aí entra um novo ator interpretando. E aí é chamado novo ator e você rebuta o Indiana Jones com outro personagem. Pode até manter a linha cronológica e outras aventuras de Indiana Jones entre os filmes que a gente conhece. Poderia rolar. E aí você tem uma solução, que sai mais barato que rejuvenescer o ator durante todo o filme. Mas eu tenho um palpite que se o Harrison Ford ainda está interessado, ainda quer fazer, talvez a gente tenha um novo Indiana Jones agora com rejuvenescimento total o filme inteiro. O game do Indiana Jones ainda ter o rosto do Harrison Ford, não ser um rosto genérico, já preparando o público para essa mudança, é um sinal. E a Caitlin Kennedy falar que há muitos planos para Indiana Jones com o Harrison Ford no futuro, eu acho que o direcionamento só pode ser esse. Vamos ver se os novos CEO vão concordar, né? Pode ser que eles deem uma brecada nessa ideia e falem assim, não vamos para esse lado. Mas Indiana Jones é uma marca que tem muito valor e que a gente vai ver de novo em algum momento, de alguma forma, tenho certeza. Mas e você, o que você acha? Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.